E Paulo está falando aqui que ele traz junto ao coração, revelando uma ação de amor, de cuidado, e de cuidado em oração, algo que somente aqueles que estão em Cristo, que comungam da verdade de Cristo, podem fazer. Esta mensagem, para esta ideia de comunhão, tem como objetivo, meus irmãos, atentarmos para o nosso crescimento, para que a nossa igreja seja conhecida como a igreja daquela que sabe receber, daquela que ama quem adentra essas portas, e que ensina a verdade de Cristo com amor. Porque nós não estamos aqui para afugentar ou prejudicar, ou mostrarmos que somos mais santos do que os outros. Todos nós somos pecadores e carecemos das misericórdias de Cristo. Nós não temos nada em nós que vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Somos pecadores e dependemos inteiramente da graça de Cristo Jesus. E não tem por que acharmos que somos melhor do que A ou do que B. Na verdade, debaixo de Cristo, como falei a semana passada, todos nós estamos nivelados. Seja o contador, seja o teólogo, seja o advogado, seja o juiz, debaixo da graça de Cristo, todos estamos nivelados. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos carecemos dessa graça. Então Paulo, em primeira instância, ele recorda dos irmãos, ele traz à memória toda a alegria, tudo quanto ele viveu, tudo quanto ele passou junto daqueles irmãos. E meus irmãos, isso não quer dizer que nós temos que viver de passado, ficarmos lá atrás parados, saudosistas por coisas que já foram. Não, pelo contrário, nós temos que olhar para frente, seguir adiante, porque o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós, porque o Senhor tem grandes coisas para a Vila Esperança, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua igreja, e não existe nada maior do que a glória de Cristo, a qual nós estaremos um dia com Ele. Se nós formos ficar vivendo as angústias do tempo presente, nós vamos andar igual aquele Hard de um desenho antigamente que ele dizia: ó dia, ó tristeza, ó azar. E nós não temos que viver de lembranças ruins, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que coisa maravilhosa, gloriosa, podemos estar sentados aqui diante de um Deus tremendo, glorioso, poderoso, Criador de todas as coisas, que sustenta todas elas até o dia de hoje. O mundo vai conforme a vontade de Deus, e nós estamos dentro da sua vontade, pois Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A nossa mente não consegue acompanhar isso, raciocinar isso. Imagina, Juscelene, pensar: olha, eu nem existia, Deus não havia criado o mundo, e você já estava escolhido em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Então, Paulo traz a presença, a memória dos irmãos por aquilo que ele tinha vivido. Paulo traz junto de si a recordação deles, trazendo eles para perto do coração. E agora Paulo vai dizer para nós aqui, olha, na continuidade do texto, embora já tenha falado antes, seja na minha algema, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos somos participantes da graça, todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente, mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo se alegra pelos seus amigos de Filipos, com amor cada vez maior. Paulo os apresenta diante da graça de Deus em oração. Então ele traz diante de Deus estes irmãos em oração. E este é um ponto fundamental e tremendo para nós que somos Igreja de Cristo.
precisamos orar pela igreja, para que o Senhor restaure a saúde dos nossos irmãos, para que o Senhor fortaleça. E meus irmãos, o poder não é nosso, o poder é de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque nós não cremos num Deus que só assiste, mas nós cremos num Deus que intervém, num Deus que atua, que comunica conosco, que relaciona conosco, um Deus que conhece cada parte do nosso ser. Temos orado e clamado a Deus: Deus, entra com providência, entra com cura, atue na vida dos irmãos. E meus irmãos, nós precisamos estar orando uns pelos outros, orando pelos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, para que a palavra de salvação os alcance, adentre as suas vidas e os abençoe poderosamente em Cristo. É dever da igreja estar orando e clamando a Deus, para que Deus, por sua bondade e misericórdia, entre com salvação na vida dessas pessoas, que o Senhor entre com cura na vida dos nossos irmãos. Então Paulo fala que ele sempre traz diante de Deus esses irmãos em oração. Jesus diz assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á. Para que vejamos o Senhor no seu cuidado, no seu socorro, atuar como Senhor da igreja. Há pouco tempo eu ouvi um pastor, nós estávamos conversando, e ele falou algo para mim que mexeu muito na minha oração. Ele disse assim: precisamos clamar ao Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. A gente sabe disso, que Ele é o Senhor da igreja, mas nós não atentamos que Ele é o Senhor da igreja. Nós precisamos direcionar a nossa vida e falar: Senhor, Tu és o Senhor da igreja, Tu conheces a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um, entre com providência, operando para a glória do Seu santo nome. Irmãos, comunhão não é jogar uma bola, não é sentar e comer um prato de comida. Comunhão é ter em comum a mesma fé, a mesma certeza, a mesma convicção que somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros do céu, participantes da vida eterna. Então Paulo aqui ele está falando sobre trazer os irmãos diante de Deus em oração, e talvez seja esta expressão a maior expressão da vida cristã, da comunhão cristã, apresentar nossos irmãos diante do trono da graça, orar um pelos outros e uns com os outros. Na oração, Paulo se vê iniciando com amor e alegria, tomando Deus como testemunha dessa verdade e desejando, ele fala no final dos versos, dizendo o seguinte: e faço oração que o vosso amor aumente e mais em pleno conhecimento e toda percepção, na maturidade da fé em Cristo Jesus, que eles cresçam e tenham a capacidade de distinguir o que é errado e o que é diferente. Nós somos todos os dias, seja andando pelas ruas, até mesmo dentro do metrô, com aquelas televisãozinhas do metrô, né? No nosso celular, bombardeado, tentando fazer com que nós aceitemos o pecado, como se ele se tornasse tão natural que agora não tem mais o que fazer, eu tenho que aceitar, isso é assim mesmo. Não, isso não é assim mesmo. Isso é o mundo caído e arrebentado por causa do pecado. E nós precisamos distinguir o que nós estamos vendo, o que nós estamos trazendo para a nossa vida, aquilo que eu estou trazendo para a minha vida, aquilo que eu estou trazendo para a vida da igreja, é agradável a Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? Eu posso usar e apresentar diante de todos sem ter medo de ser rechaçado?
Nós precisamos distinguir o mundo que nós estamos vivendo e a diferença dele para conosco, como nos escreveu Malaquias, que no final do tempo veremos a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Nós vemos o profeta Elias também chamar a atenção do povo de Israel, dizendo para eles: ou vocês adorem a Deus, ou adorem Baal. Hoje veremos quem é o verdadeiro Deus. Nós precisamos entender a diferença que Jesus apresenta entre servir a Deus e o mundo. Servir a Deus e as riquezas. Não é errado que tenhamos recursos, não é errado que consigamos ter coisas boas, não. Se nós trabalharmos, lutarmos, sem dúvida alguma, o Evangelho não nos promete riqueza. O Evangelho exige de nós renúncia. Ele começa com morte, morrendo para nós mesmos e vivendo para a verdade de Cristo. Então Paulo chama a atenção para que os irmãos tenham percepção. A igreja estava atravessando um momento de falsas doutrinas, de falsos ensinos, pessoas que adentravam a igreja tentando trazer informação que era contrária à verdade do Evangelho apresentado pelo Senhor Jesus, apresentado pelos profetas, pelos apóstolos. E assim também muitas pessoas tentam fazer com que a igreja aceite garganta abaixo as coisas do mundo presente. Mas Paulo aqui chama a atenção para que eles tenham percepção daquilo que é verdadeiramente de Deus para a vida da igreja. E a realidade, meus irmãos, é que a igreja precisa ter percepção daquilo que adentra suas portas, para não contaminá-la, para não prejudicá-la e não levá-la à destruição. Paulo se alegra e traz à memória os irmãos de Filipos, porque eles comungavam com ele da fé, da mesma fé, do mesmo entendimento, na mesma compreensão. Ele traz os irmãos à memória, ele traz os irmãos ao coração, e ele traz os irmãos diante de Deus em oração. Se nós queremos ter, meus irmãos, um crescimento espiritual, um desenvolvimento na presença do Senhor, crescermos de maneira contínua e agradável a Deus, devemos usar os mesmos caminhos que Paulo nos mostra na carta a Filipos. Lembrarmos um dos outros com alegria no coração. Lembrarmos e nos alegrarmos por aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja. Não tem como não emocionar diante de um quadro de que irmãos se comprometeram com a verdade para que a verdade trouxesse salvação. E conclamo os irmãos, a todos quanto adentrarem essas portas. Eu tenho o costume de falar, e hoje nós estamos com um casal aqui nos visitando, abraçarmos, recebê-los, receber a todos quanto adentrarem aqui, sem saber quais são as suas dificuldades ou os seus problemas, mas nos alegrarmos porque Deus tem nos trazido pessoas para que juntamente cultuem o Senhor. Abraçarmos, recebermos e nos alegrarmos, trazermos junto ao coração o prazer e a alegria da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja Deus por essa oportunidade que estamos tendo de louvar e bendizer o nome do Senhor.